Poucas figuras causaram tanto impacto no cinema e nas artes marciais quanto Bruce Lee. Ele não era apenas uma estrela de ação, era uma força criativa que dominava desde o roteiro até a direção. Um artista completo, capaz de transformar cada movimento em cena em algo quase hipnótico. Mas por trás da lenda, havia uma história que terminou cedo demais. Sua morte aos 32 anos deixou o mundo em choque e acendeu uma chama de mistério que arde até hoje. Mais de meio século depois, o nome Bruce Lee ainda carrega uma aura quase mística. E parte desse mistério volta à tona com os relatos de um velho amigo, Bolo Yeung. Um homem que não apenas dividiu os bastidores com Bruce, mas que também guardou segredos e observações que nunca vieram a público, até agora. Hoje vamos além das lutas coreografadas e das câmeras. Este é um mergulho profundo na trajetória de dois gigantes do cinema de ação e nos enigmas que conectam seus destinos. Antes de continuar, uma coisa rápida. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, considere se inscrever. Tem muito material sério vindo por aí, e você não vai querer ficar de fora. Bolo Yeung nasceu em 3 de julho de 1946 em Cantão, na China. Veio de uma família simples, filho de um comerciante local. Desde cedo parecia que havia algo diferente nele, um tipo de determinação silenciosa, focada no corpo, no controle, na força. Era como se o próprio ambiente onde cresceu o impulsionasse para o caminho das artes marciais. Ele começou a treinar Kung Fu ainda criança, mas não era apenas uma atividade física, era um estilo de vida. A disciplina rígida, o respeito aos mestres e a busca constante pelo aperfeiçoamento moldaram não só seu corpo, mas sua forma de enxergar o mundo. Com o tempo, Bolo percebeu que tinha um diferencial. Seu físico reagia ao treino de forma quase sobrenatural. Ele mergulhou de cabeça na musculação e em pouco tempo se transformou em um colosso. Não apenas forte, mas com uma presença que intimidava. Uma combinação rara entre potência física e controle técnico. Nos anos 60, Bolo começou a competir profissionalmente e rapidamente deixou de ser apenas mais um. Venceu o título de Mr. Hong Kong e não demorou para que seu corpo chamasse atenção fora dos palcos, especialmente nos estúdios de cinema, onde sua aparência era perfeita para o estereótipo de vilões poderosos e imbatíveis. Sua estreia nas telas foi gradual. Pequenos papéis, geralmente como antagonista, explorando sua presença física como ameaça silenciosa. Mas o ponto de virada veio quando Bruce Lee o notou. Bruce era seletivo com quem permitia entrar no seu círculo profissional e pessoal. Quando conheceu Bolo, viu mais que músculos, viu autenticidade. O respeito entre eles foi imediato. Bruce não via Bolo apenas como figurante, via potencial. Quando surgiu a ideia de Operação Dragão, ele sabia que Bolo precisava estar naquele projeto. O filme estreou em 1973 e marcou não só o auge da carreira de Bruce, mas também o momento em que Bolo Yeung entrou definitivamente no radar internacional. Mas para entender essa conexão entre os dois, é preciso voltar ao início, ao nascimento de Bruce Lee, em 27 de novembro de 1940, em plena Chinatown de São Francisco. Batizado como Lee Jun-fan, seu nome significava voltar de novo. Era um desejo da mãe que acreditava que o filho voltaria às suas raízes chinesas. Pouco depois do nascimento, a família voltou a Hong Kong, ainda sob domínio britânico. Bruce cresceu em um ambiente turbulento. A cidade estava tentando se recuperar da ocupação japonesa na Segunda Guerra. Esse cenário moldou sua mentalidade. Ele não se dobrava com facilidade, não aceitava limites impostos. Filho de Lee Hoi-chuen, uma figura respeitada na ópera cantonesa, Bruce foi exposto ao palco antes mesmo de saber falar. Com apenas 3 meses, apareceu no filme Golden Gate Girl, em 1941. A câmera era uma presença constante em sua vida, mas fora das telas, ele era inquieto. Um garoto impulsivo, cheio de energia, sempre envolvido em brigas nas ruas. Seus pais, preocupados, encontraram uma saída: artes marciais. Aos 13 anos, Bruce foi aceito como aluno do mestre Ip Man, um dos nomes mais reverenciados do Wing Chun. Uma decisão que mudaria tudo. Ip Man raramente aceitava alunos de ascendência mista, mas viu algo diferente em Bruce: foco, intensidade e, acima de tudo, uma mente inquieta. Mas mesmo com toda a dedicação no treino, Bruce era um estudante problemático. Tinha dificuldade em seguir regras, não se encaixava no sistema escolar e acumulava problemas com colegas e autoridades. Aos 18 anos,
Após se envolver em uma briga que quase terminou em prisão, os pais decidiram mandá-lo de volta aos Estados Unidos, não como castigo, mas como tentativa de recomeço. Em 1959, Bruce desembarcou em São Francisco com pouco dinheiro e uma determinação inabalável. Conseguiu trabalho como garçom, depois se mudou para Seattle, onde começou a lecionar artes marciais em pequenos grupos. Mas ele não queria apenas repetir estilos antigos, queria criar algo novo. Foi ali que surgiu o embrião do Jun Fan Kung Fu Institute, sua primeira escola. Bruce começou a desenvolver seu próprio sistema de combate, que mais tarde chamaria de Jeet Kune Do. Um estilo que não seguia fórmulas rígidas, mas que absorvia o que havia de mais eficiente em cada técnica. Era a filosofia aplicada ao combate. Essa visão, de um estilo fluido, sem amarras, não só redefiniu sua abordagem nas lutas, como também na vida, e indiretamente moldou os tipos de pessoas com quem ele se conectava, como o Bolo Yeung. E é aí que as histórias se cruzam de forma mais profunda, e talvez mais sombria. A filosofia de Bruce Lee não se limitava ao combate físico, era uma extensão do seu próprio modo de existir. Para ele, lutar era arte, era expressão. E ensinar era uma forma de transmitir liberdade. Seu método era direto, instintivo, fluido. Ele não treinava apenas golpes, mas mentes. Repetia uma frase como um mantra: seja como a água, adaptável, indomável, essencial. Enquanto dava aulas em Seattle, sua reputação começou a crescer não só entre estudantes, mas dentro do próprio universo marcial. Bruce não era apenas um instrutor, era uma tempestade em formação. Participou de demonstrações e competições onde não apenas vencia, mas deixava plateias perplexas com sua velocidade sobrenatural e precisão quase cirúrgica. Mas foi em 1964, no Campeonato Internacional de Karatê de Long Beach, que tudo mudou. Diante dos maiores nomes das artes marciais da época, Bruce realizou uma apresentação que parecia coisa de cinema, só que real. Movimentos invisíveis ao olho nu. Controle absoluto do corpo. Silêncio reverente da plateia. A partir dali, seu nome se tornou impossível de ignorar. Hollywood ouviu falar. E veio bater à sua porta. Seu primeiro grande papel foi como Kato, o ágil assistente mascarado da série O Besouro Verde, entre 1966 e 1967. A série não durou muito, mas Bruce ficou. Sua performance foi tão explosiva que ofuscou o próprio protagonista. E nos bastidores da indústria, isso não passou despercebido. Mas os Estados Unidos ainda não estavam prontos para um protagonista asiático. Bruce queria mais. Queria contar suas próprias histórias no seu próprio idioma e com total controle. Então voltou a Hong Kong, e o que encontrou por lá foi surpreendente. O Besouro Verde havia se tornado um sucesso estrondoso, rebatizado pelo público como o Show do Kato. Lá, ele era um astro. Aproveitando a maré, Bruce assinou com a Golden Harvest e estrelou The Big Boss em 1971. Um sucesso absoluto. O público se rendeu. O mercado respondeu. Em pouco tempo ele não era apenas ator. Era diretor, roteirista, coreógrafo. Filmes como Fist of Fury e O Caminho do Dragão consolidaram sua posição como fenômeno global. E foi nesse último que algo histórico aconteceu. A luta entre Bruce Lee e Chuck Norris no Coliseu de Roma. Não era apenas cinema, era espetáculo puro. Uma batalha carregada de tensão, elegância e brutalidade, que até hoje é considerada uma das mais icônicas da história do gênero. Mas por trás dessas produções impecáveis, existia uma busca constante por autenticidade. Bruce não queria atores, queria guerreiros. E foi nesse espírito que conheceu Bolo Yeung. Eles se cruzaram em Hong Kong, num momento em que Bruce já era uma lenda em construção, e Bolo, uma força física impressionante, chamava a atenção pelo físico colossal e controle técnico. Bruce ficou intrigado. Ali havia algo além de músculos. Havia precisão, silêncio, poder. E convidou Bolo para um papel em Operação Dragão. O convite não foi aleatório. Bruce era meticuloso com quem escolhia. O filme precisava de alguém que exalasse perigo sem dizer uma palavra. Bolo se encaixava perfeitamente. Ele interpretaria um dos capangas de Han, o vilão principal. E mesmo com pouco tempo de tela, roubou a cena. Sua presença era magnética. Cada golpe, cada movimento era como se o próprio filme parasse para observá-lo. Sua luta com John Saxon e outros personagens
se tornou símbolo da brutalidade contida no longa. A química com Bruce era evidente. Eles se entendiam sem precisar falar muito. Bruce, perfeccionista ao extremo, treinava com Bolo nos bastidores. Testavam sequências, discutiam ritmo, intensidade, tempo de reação. Mas mais do que combates, compartilhavam ideias sobre filosofia, disciplina e o papel da arte no mundo moderno. Essa parceria foi curta, mas intensa, porque o mundo mudaria antes que eles pudessem ir além. Operação Dragão foi lançado em 1973 e virou um marco no cinema de ação, mas Bruce nunca chegou a ver o impacto que causou. Morreu semanas antes da estreia. Tinha apenas 32 anos. O que aconteceu naquele dia segue sendo debatido até hoje. Bruce estava na casa da atriz Betty Tingpei. Estavam discutindo detalhes de um novo projeto. Em determinado momento, ele reclamou de dores de cabeça. Betty ofereceu um comprimido, uma combinação de aspirina com relaxante muscular. Bruce aceitou. Deitou-se para descansar e nunca mais acordou. Quando Betty percebeu que ele não respondia, ligou em desespero para o produtor Raymond Chow. As tentativas de reanimação foram inúteis. Bruce foi declarado morto ao chegar ao hospital. A autópsia indicou edema cerebral, um inchaço repentino e violento no cérebro que impede o fluxo normal de sangue e oxigênio. Letal. Mas o que causou isso? As hipóteses são muitas, e algumas sombrias. Uma reação alérgica ao remédio. Uma lesão pré-existente. Durante as gravações de Operação Dragão, Bruce teve desmaios e convulsões. Talvez fosse algo mais grave do que se pensava. Outros falam em AVC, ou distúrbios metabólicos silenciosos, e há quem diga que foi envenenado, um golpe arquitetado por inimigos na indústria cinematográfica, ou por forças que não queriam vê-lo unindo Oriente e Ocidente sob um mesmo símbolo. Bolo Yeung, anos depois, sugeriu em entrevistas que havia mais por trás da morte de Bruce do que foi divulgado oficialmente. Falou de tensões políticas, rivalidades profundas e silêncios forçados. Nada foi comprovado, mas o mistério permanece. O que se sabe é que depois da morte de Bruce, Bolo continuou trabalhando. Atuou ao lado de Jean-Claude Van Damme em O Grande Dragão Branco e se consolidou como ícone dos vilões dos anos 80 e 90. Sempre discreto fora das telas, mas reverenciado por fãs do mundo todo. Sua carreira, assim como a de Bruce, foi marcada por combates épicos. Mas o que os unia ia além da luta era o respeito, a busca pela verdade nas artes marciais e a consciência de que mesmo em mundos diferentes falavam a mesma língua, a da disciplina, da dor e da transcendência. Entre todas as teorias envolvendo a morte de Bruce Lee, uma das mais enigmáticas não vem da medicina, nem da ciência, vem da tradição. Há quem diga que Bruce foi vítima de uma maldição ancestral. Essa crença ganhou força depois de outro episódio trágico, ocorrido exatamente 20 anos após sua morte, o falecimento de seu filho, Brandon Lee. Durante as filmagens do filme O Corvo, em 1993, Brandon foi morto por uma arma que deveria estar carregada com cartuchos de festim, mas não estava. Continha uma bala real. A tragédia pareceu ecoar como uma sombra do passado, reacendendo a hipótese de que os Lee estavam de fato marcados por algo maior. Uma força invisível, impiedosa, impossível de deter. Outros apontam para uma explicação ainda mais sombria: envenenamento. Segundo essa teoria, Bruce foi alvo de rivais, tanto dentro do universo das artes marciais quanto na indústria cinematográfica. Sua ascensão meteórica, combinada com seu desejo de romper com as tradições e reinventar os códigos do combate, incomodou muita gente. Bruce queria tirar o poder das instituições e devolver às pessoas. Isso para muitos era perigoso demais. Mas há uma teoria ainda mais perturbadora. A mais mencionada e mais temida envolve a tríade, a máfia chinesa. Rumores antigos, reforçados por investigações extraoficiais, sugerem que Bruce teria se recusado a pagar pela proteção oferecida pela organização. Teria negado entregar parte de seus lucros, ou até se envolvido em disputas financeiras com figuras ligadas ao submundo. E segundo alguns relatos, essa resistência poderia ter custado sua vida. A teoria não para por aí. Pesquisas recentes sobre Bolo Yeung levantaram ainda mais suspeitas. Algumas fontes indicam que ele teria conhecimento de segredos políticos relacionados à China comunista. Segredos que, supostamente, compartilhava apenas com Bruce. Havia ali algo confidencial, algo que não podia ser revelado.
Há quem diga que Bolo, mesmo décadas depois, carrega esse fardo em silêncio. Sua história também é marcada por fuga e sobrevivência. Nascido em uma região conturbada, Bolo teria nadado por dezenas de quilômetros para escapar de confrontos entre facções criminosas e grupos comunistas. Um esforço sobre-humano para salvar a própria vida. Embora ele nunca tenha falado abertamente sobre isso, muitos acreditam que sua trajetória foi muito mais perigosa do que os filmes mostraram, e que, até hoje, há forças tentando silenciá-lo. A morte de Bruce Lee abalou o mundo inteiro, mas para Bolo, foi algo pessoal. Ele não perdeu apenas um colega de cena, perdeu um amigo, um mestre, um irmão. Bolo sempre falou com reverência sobre Bruce, com olhos que, mesmo endurecidos pelo tempo e pela dor, ainda brilham ao lembrar de seu antigo parceiro. Ele lamenta não apenas a perda precoce, mas o que o mundo deixou de ver, o futuro que Bruce estava construindo, os filmes que nunca foram feitos, as ideias que não chegaram a florescer. Hoje, revisitamos não só a trajetória de Bruce Lee, mas também a de Bolo Yeung, dois gigantes das artes marciais que marcaram o cinema com suor, sangue e autenticidade. Homens que lutaram, literalmente, para deixar um legado, e conseguiram. Mesmo envoltos em mistério, suas histórias continuam inspirando gerações. Porque no fim, Bruce e Bolo não foram apenas lutadores, foram símbolos, ecos de uma filosofia que dizia: não se limite, liberte-se, seja como a água. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar seu comentário. Queremos saber sua opinião sobre esse mistério, essa amizade e esse legado. Inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo e até a próxima investigação.